Aqui agora a gente vai deduzir essas identidades vetoriais. Também são bem simples, né? São somas. E aqui é praticamente só a propriedade das derivadas, né? Que derivada é uma aplicação linear. E a gente sabe que quando a gente tem uma aplicação linear, a gente pode tomar a aplicação numa soma, como a soma das aplicações individualmente em cada uma das parcelas. Mas a notação inicial funciona para identidades complexas e para essas mais simples também. E agora a gente vai demonstrar essas mais simples. Começando aqui pela 4.30, a gente, como sempre, escreve o primeiro membro e parte para a notação inicial. Aqui são dois campos escalares, né? Então o gradiente da soma de dois escalares dá a soma do gradiente de cada campo escalar. Aqui o divergente da soma de dois vetores, o rotacional da soma de dois vetores. E Laplaciano existe, né? Laplaciano é escalar e vetorial. Então aqui o Laplaciano da soma de dois campos escalares e o Laplaciano da soma de dois campos vetoriais. Então, expandido isso daqui, que a gente está na 4.30, o gradiente é del I. Aí eu escrevo o que está entre parênteses aqui, campo φ mais campo psi é I. Então, agora eu vou usar a regra da derivada, né? Que aqui já é mais direto verificar isso. Então, eu vou usar aqui a derivada da soma. É a soma das derivadas. Então, del I φ. Isso daqui eu também vou fazer a distributiva logo. É índice I mais a del I psi é I. E agora isso daqui eu reconheço já de imediato que em notação inicial é o gradiente de φ mais o gradiente de psi. Então essa primeira aqui já está feita. Essa ordem de numeração aqui é a mesma ordem que o PDF do curso marca as identidades vetoriais. Então, as deduções dessas identidades também podem ser encontradas nesse PDF. Mas aqui eu estou explicando o passo a passo que eu faço. Lá no PDF vai ter só a sequência de desenvolvimento. Agora aqui na 4.31 é o divergente da soma de dois vetores, né? Então aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eu posso ser levado a passar para a notação inicial da seguinte forma, né? Aqui, como é um produto escalar, eu vou usar o mesmo índice aqui e o mesmo índice aqui. Então, del I, e esse vetor A mais B, que a soma disso é um vetor, eu quero a componente I. Uma coisa que eu poderia acabar fazendo é del I, e nesse parênteses aqui eu vou ficar com AI mais BI. Isso aqui é até verdade. A gente consegue a soma de dois vetores, né, somando as componentes respectivas, né? Então a primeira mais a primeira, a segunda mais a segunda, mais a terceira mais a terceira. Mas se eu fizer isso aqui direto, eu vou ter 3 índices I. Na verdade aqui eu só tenho 2 em cada parcela, né? Porque isso daqui é uma outra representação para duas parcelas. Mas é bom evitar isso daqui, porque aparentemente fica 3 índices no mesmo termo. E isso não é bom, porque é sinal de inconsistência na maioria das vezes que aparece 3 índices. Então uma forma de contornar isso é fazer primeiro o uso da linearidade. Então aqui eu vou ter del I. Vou manter esse parênteses porque ele tem a função de indicar a componente que eu quero. Mais del I, esse vetor, a componente I. Agora sim, não tem nenhum problema eu denotar aqui a componente I. Então del I AI mais del I BI. Porque aqui eu tenho 2 em uma parcela, 2 índices iguais em outra parcela. Então agora o del I AI eu já reconheço como o divergente de A mais
O del IBI eu já reconheço como o divergente de B. E assim essa identidade fica demonstrada, né? Agora eu vou fazer 4.32, que é o rotacional da soma de dois vetores, né? A mais B. Então, aqui vai ser epsilon de IJK. Eu estou olhando para essa operação primeiro. O primeiro vetor nesse primeiro índice, del I. O segundo vetor, que é o vetor soma, no segundo índice. Então, A mais B. Indicado aqui, índice J. Versor é K. Agora eu vou fazer primeiro uso da linearidade, né? E depois que eu vou fazer esse procedimento daqui para cá de identificar um vetor entre parênteses com um índice como aquela componente, né? Para evitar também aparecer mais de dois índices em um mesmo termo. Então eu vou ter o epsilon de IJK. Vou abrir aqui um parênteses, porque isso daqui vai me gerar duas parcelas, né? Então, del I, vetor A, índice J, mais del I, vetor B, índice J. Eu fecho esse parênteses aqui e o versor é K. Então, aqui eu usei a linearidade dessa aplicação. Agora eu vou fazer a distributiva aqui nessas parcelas, né? Que foi o que eu falei aqui, quando eu usei a linearidade e a distributiva de uma vez só. Aqui eu fiz mais passo a passo. Então, epsilon de IJK, del I, A indexada em J, é K, mais epsilon de IJK, del I, B indexado em J, é K. Agora sim, eu posso tirar sem nenhum problema esse parênteses com um versor subscrito e substituir pela componente AJ e aqui a componente BJ. Epsilon de IJK, del I, AJ é K. Mais epsilon de IJK, del I, BJ é K. Então aqui eu já posso reconhecer de imediato, né? Tá na mesma sequência, IJK, IJK, aqui também IJK e JK. Isso aqui é o rotacional de A, esse aqui é o rotacional de B. Claro que isso daqui daria para fazer com menos equações do que eu usei aqui, porque aqui eu decido fazer de forma bem explicada, né? E aqui o rotacional de A mais o rotacional de B, né? Então assim está demonstrado a 4.32. Agora eu vou para 4.33, que é o laplaciano da soma de dois campos escalares. Então eu tenho aqui já o primeiro membro daquela identidade. Eu vou expandir em notação inicial. O laplaciano é del I, e aqui eu tenho a soma para atuar, né? Eu já poderia pegar isso daqui direto e aplicar como a soma das derivadas, né? Mas aqui, como eu tenho a derivada segunda, eu vou fazer bem passo a passo mesmo, só para mostrar que mesmo assim vai dar certo. Por exemplo, eu estou falando de del I, e agora aqui eu vou pegar essa derivada e usar vez por vez a linearidade. Então aqui eu tenho del I φ mais del I psi. E agora sim, a derivada da soma, né, é a soma das derivadas. E eu vou ter o del I φ mais del I psi. Ou seja, isso daqui agora derivou isso. E isso daqui também mais isso daqui derivando isso, né? E daqui eu já reconheço de imediato, né? Del I é o laplaciano de φ mais del I é o laplaciano de psi. Terminei também, vou só conferir. Laplaciano de φ mais laplaciano de psi. A última que falta é o laplaciano da soma de dois campos vetoriais. Então, eu tenho um laplaciano de
A mais B, que é a minha identidade, a 4.34. Então, expandindo isso daqui em notação inicial, eu vou ter o del I, e aqui eu vou expandir esses vetores também. Apesar de que não vai ser necessário, mas eu vou mostrar que se a gente começar expandindo tudo que for possível, vai dar certo, usando a notação inicial. Então, o A eu não posso mais expandir no índice I, que ele já está sendo usado aqui. Então, vou expandir no índice J. AJ é J. Mas, agora eu vou expandir o vetor B, só que o I e o J já estão sendo usados, vou expandir no vetor K. Né? BK é K. E agora, então, essa derivada está atuando depois que essa daqui atua, eu vou deixar ela esperando e usar a linearidade de uma só, porque é mais fácil de identificar a linearidade de uma aplicação da derivada. Não é óbvio que a derivada segunda também teria que ser linear. Né? Pode ser até imediato, mas não necessariamente precisa ser. Então vou deixar aqui esse del I esperando e aplicar a linearidade aqui. Então vou ter del I derivando essas duas coisas, por isso que eu deixei o parênteses. AJ versus EJ mais esse del I aqui, né? Que a derivada da soma é a soma das derivadas. Del I aqui BK versus EK. Agora eu vou fechar esse parênteses aqui. Eu até poderia já usar direto o fato de que esse versor é constante e deixar ele fora da derivada, mas assim vai ser mais útil para mim, porque eu não vou operar com isso daqui e eu já vou voltar para a notação tradicional. Né? Agora eu vou usar o fato aqui, a derivada da soma é a soma das derivadas, então esse del I vai atuar aqui, del I AJ versus EJ, mais essa derivada atuando aqui, del I BK EK. Agora daqui eu identifico de imediato. Né? Esse del I é o laplaciano, AJ EJ é o vetor A, esse del I é o laplaciano, BK EK é o vetor B. Então terminei aqui, vou só conferir. E sim aqui, ó. O laplaciano de A mais B é igual ao laplaciano de A mais o laplaciano de B. Então, dessa forma a gente termina esse vídeo com essas identidades vetoriais simples. Né?